Senhoras e senhores do Brasil inteiro, salve a todos com a paz de Cristo. Obrigado, você curtindo, você compartilhando. Olha que camisa bonita, ó. Ê, camisa legal, hein? Ganhei do meu amigo Oswaldo Eustáquio, né? Ganhei dele. Olha, vamos lá. Um abraço ao meu amigo Oswaldo, a sua família, né? Mariana, Bernardo, Oswaldinho e a sua ex-esposa, a senhora Sandra. Sandra, sempre eu falo com Sandra, uma mulher espetacular, mulher guerreira. Um abraço a todos vocês. Vamos lá, vamos curtir, vamos compartilhar, se inscrever também nesse canal. Vamos falar da anistia que segue. Eu falei para vocês, né? Eu falei, olha, conforme a possível prisão se aproxima, a chapa vai esquentar referente à anistia. Não foi que eu falei? Pois é, temos aqui informações, muitas informações sobre a anistia. Tem treta, né, do Chiquini também lá, hein? Aquela briga lá no meio da rua lá, hein? O Chiquini pegou, né? A causa, é assim que a gente fala, né? Assim que a gente fala que o Chiquini pegou a causa do rapaz. E pareceu um vídeo, né? Que o rapaz dá um soco no deputado, mas antes disso aconteceu o espancamento ao rapaz, né? Exatamente. O Sérgio Moro resolveu falar da anistia. Depois Marcel Van Hatten. Vamos ver o que esses deputados e senadores estão falando? Vamos. Isso que eu defendo ali a anistia. Agora, se não tiver condições políticas de ter anistia, que seja redução de pena. Tirar essas pessoas da cadeia. Né? Não tem como justificar 14 anos de prisão por uma pessoa que passou batom numa estátua. Então, sabe, o próprio Supremo poderia rever essas penas, para começo de conversa. Porque tem espaço para rever as penas, já que tem discussão jurídica sobre a forma de aplicar, ou eventualmente entender que não houve o golpe em relação a essas pessoas do 8 de janeiro. Mas que se não for assim, que por reforma legislativa. O que não dá para deixar essas pessoas apodrecendo na cadeia ou sujeitos a penas assim tão longas. Por isso que eu defendo ali a anistia. Agora, se não tiver condições políticas... Se não tiver condições políticas, ele defende a dosimetria, ó. Se anistia, que seja redução de pena. Tirar essas pessoas da cadeia. A redução de pena, pessoal, seria a dosimetria. O nobre senador Sérgio Moro, ele não viu a pesquisa que o próprio pessoal do 8 de janeiro, eles não querem a dosimetria. Não quer. Quase 90% não quer. Então, o Sérgio Moro, com todo o respeito que eu tenho ao senador, ele está fazendo o mesmo papel que aqueles senadores que foram na Papuda visitar a sala lá de Bolsonaro, né? Eles estão antecipando eles próprios já estão antecipando a derrota, né? Quando você entra, pessoal, para você disputar uma corrida ou sei lá o quê, você vai entrar para falar, eu quero ser o terceiro, eu quero... aquela conversa, né? O importante não é ganhar, o importante é participar. Mentira! Mentira! Eu nunca gostei dessa frase. Aliás, eu detesto essa frase. Essa frase é para perdedor. Ok? O importante é participar. Não, o importante é ganhar. Você entrou é para ganhar. E ponto final. Foi o que o russo Vladimir Putin disse. Vladimir Putin, ele disse, olha, com a guerra lá na Ucrânia, eu não vou perder a guerra. Eu não vou perder, passe 10 anos, passa 20 anos, eu não vou perder. Por que ele falou isso? Porque, pessoal, o nível de poder balístico militar é muito diferente. Então, se ele quisesse já ganhar a guerra, ele já tinha ganhado há muito tempo, né? Mesmo porque ele tem a bomba atômica e a Ucrânia não tem, né? Então, só aí já responde a pergunta. Mas tá feio lá o negócio, né? Vamos ver aqui o Marcel Van Hatten, então, que ele visitou Bolsonaro e ele também fala da anistia. Vamos ver? Eu gosto muito do Marcel Van Hatten. Em primeiro lugar, uma visita humanitária de solidariedade, afinal de contas ele está sofrendo um processo injusto e nós há muito tempo estamos denunciando o que o Supremo Tribunal Federal tem feito, não apenas contra o ex-presidente Bolsonaro, como também contra todos aqueles que hoje são perseguidos do 8 de janeiro e perseguidos políticos no Brasil.
e deixar ali também um pouco da nossa expectativa da aprovação do projeto de anistia na Câmara dos Deputados. É algo que o Novo tem pedido, e a oposição como um todo também, desde o início desses processos que estão sendo conduzidos dessa forma ilegal no Supremo Tribunal Federal, e ao mesmo tempo também verificar a questão da saúde dele, saúde infelizmente frágil, né? Ele tem soluçado bastante, mas ao mesmo tempo fiquei contente de poder ter essa oportunidade ao longo dessas horas ao longo da tarde de hoje, conversar com a pessoa que está ali, apesar de inconformado com a injustiça, falando bastante sobre expectativas também de futuro para o Brasil. Falou sobre 2026? A gente fala de forma genérica, né? Acho que ali a gente realmente está fazendo uma visita que tem muito mais intenção humanitária mesmo, de deixar um abraço para esse presidente Bolsonaro. Obviamente que foi uma pessoa que foi presidente da República, deputado durante tantos anos, uma figura relevantíssima no tabuleiro eleitoral. Nós tratamos de alguns cenários, principalmente no meu estado do Rio Grande do Sul. Lá o presidente Bolsonaro já tinha definido os candidatos ao Senado da República na próxima eleição. Seríamos eu e o delegado Sanderson da Polícia Federal, né? Então já estava definido isso antes disso acontecer, reforçando esse seu desejo, e também com a candidatura do Zuco, que é o candidato a governador do estado. O projeto da anistia continua sendo prioridade da oposição. A gente tem batido nesse tecla não apenas toda semana na reunião de líderes, mas também no plenário, nas conversas com os demais líderes e com os demais deputados. A gente está procurando um consenso em torno do texto. Nós não abrimos mão de anistia. O texto que certamente será proposto pelo deputado Paulinho da Força, ele ainda vai ser apresentado no seu detalhe, mas alguns dos temas já têm aparecido. O deputado Paulinho da Força mesmo esteve conosco na liderança do Novo para tratar desse assunto. E, na nossa visão, o texto Marcelo Crivella, aprimorado no sentido de conseguir fazer uma pacificação no país, é um caminho que realmente é desejável para a nossa democracia. Nós precisamos superar esse passo. Chega, o que a gente está vendo é muita discussão política que não leva para um Brasil melhor, mais próspero, e a gente ainda está tratando de perseguição política em pleno século XXI. Então, nós acreditamos que a anistia é absolutamente fundamental. E a possibilidade de Jair Bolsonaro acabar sendo preso, qual que está o estado de espírito dele em relação à possibilidade de, por exemplo, acabar na Papuda? A inconformidade dele é geral, independentemente do que acontece todos os dias. Nós vemos que ele está inconformado com o fato, e nós também, de ele estar sendo condenado por crimes que não cometeu. É um absurdo liderar um golpe armado. Não estava nem no país, no movimento do 8 de janeiro. Foi incluído depois no processo toda uma narrativa que sequer no início das discussões estava presente, uma figura que faz uma suposta delação premiada, que no fundo também não é uma delação, uma contradição uma atrás da outra, e obviamente o psicológico de ninguém poderia estar bom nessa circunstância, e ainda assim a gente vê na figura do ex-presidente Bolsonaro uma pessoa disposta a enfrentar tudo o que ele está sofrendo, e com todos os problemas de saúde ainda incluídos que ele tem enfrentando, e tudo, soluçando muito ao longo de toda a tarde enquanto eu estive lá, a gente vê que realmente ele é um guerreiro, é uma pessoa que merece realmente a nossa solidariedade. Obrigada, deputado. Soluçando muito. Vocês já viram também, né? Aqui que eu falei agora há pouco, que o filho dele, o Carlos Bolsonaro, ele diz o seguinte, ó. O meu pai soluça até dormindo, né? Soluça até dormindo aqui. O Carlos Bolsonaro disse, você imagina você soluçar até mesmo dormindo, né? É o que aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que o Carlos falou, que isso é interessante a gente saber, porque mostrar, porque se levar preso vão ter problema. Aqui, ó. Apenas a movimentação da imprensa. Como você disse, se aproxima aí o fim o prazo dos recursos que a defesa, tanto do ex-presidente Jair Bolsonaro quanto dos outros 7 réus, tem para poder recorrer daquela condenação que teve lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A gente lembra que Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto. Só que essa prisão domiciliar dele não tem a ver com o processo qual ele foi julgado e condenado lá no Supremo Tribunal Federal, mas sim por conta de outra ação penal, a ação penal que tem a questão envolvendo a coação e tentativa de obstrução da justiça no julgamento da ação por tentativa de golpe de Estado. Então essa a gente lembra
que temos também o envolvimento do seu filho, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos e que veio trabalhando aí justamente por conta das taxações que foram impostas a produtos brasileiros. No comecinho do acordo eu ouvi que você falou aí desse recuo que teve por parte dos Estados Unidos, e agora então o ex-presidente ele está em prisão domiciliar por conta dessa situação, mas a gente lembra que também tem a ver aí com o julgamento que ocorreu lá na primeira turma, onde o ex-presidente ele foi condenado aí a 27 anos e 3 meses de prisão. A gente traz uma atualização aqui também do estado de saúde do ex-presidente, Nath. Outras vezes nós estivemos aqui e também na frente do Hospital DF-STAR, onde o ex-presidente ele acaba sendo levado quando ele passa mal. E ontem à noite, ele por volta, na verdade na madrugada desta sexta-feira, o seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro, usou o X, que é o antigo Twitter, para poder atualizar o estado de saúde do ex-presidente. Eu vou ler aqui o que ele publicou, Nath, abre aspas. Estou com meu pai e jamais o vi como está. Está soluçando, dormindo e ficou com medo de refluxo nesse estado, o que pode de fato se tornar fatal caso bronquiaspire o que vomitar. Se acordado, vomita constantemente. Dormindo, fico calafrio só de olhar. Como gostaria de expor o que vejo, mas estou impossibilitado por medidas ilegais de assim fazê-lo. Meu Deus, fecha aspas. Essa foi a publicação feita pelo vereador Carlos Bolsonaro, que é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, usa a tornozeleira eletrônica e está proibido de usar aí as suas redes sociais de forma direta e indiretamente aí por meio de terceiros, e também ele está aí proibido de sair da sua residência. Está aí. É bom a gente falar para as pessoas, mostrar para o Brasil e para o mundo o que está acontecendo. O que está acontecendo. Quer aprender? A responsabilidade é de quem vai aprender. O governador já disse, né? Eu vou lavar as minhas mãos, né? Quem falou isso foi Pilatos. Em relação a Jesus, foi Pilatos. Acho que foi. Tem Herodes, tem Pilatos, enfim. Mas não vem o caso aqui quem mandou, e sim a frase. E veja que ele estava, né, totalmente errado, né? Ele deixou que Jesus fosse julgado, mas ele tinha o poder, né, de livrar Jesus. Só que ele era político também, e ele queria ali, né, o apoio popular, né? E você vê que o próprio povo abandonou Jesus na última hora, né? Então, infelizmente, eu falo isso e eu consigo fazer uma comparação no que a gente está vivendo hoje. Um monte de deputados, senadores que já começam a, né? Não sei o quê, não sei o quê. Mas eu quero dizer, preste muita atenção no que eu vou te dizer, que nós temos hoje, pessoal, muitos adélios bispos, muitos, estão soltos, estão fingindo de direita, com a faca na mão. A faca, a gente, né? Quero dizer que muitas vezes a dor interna ela chega a ser até pior do que a dor externa, um tapa na cara, um soco, coisa assim. Que essa, ela passa. Agora essa aqui, ó, não passa. Assim como no tempo de Jesus lá atrás, não tinha só um Judas, né? Tinha milhares de Judas. Você concorda comigo? Na hora que Jesus foi apresentado, ele, né, o Barrabás, naquele momento, tinha milhares de Judas ali. Milhares. Naquele momento. Então, meus queridos, é bom a gente analisar isso. Eu não estou aqui falando que Bolsonaro é santo, e que ele é Jesus Cristo, nada disso, viu? Nada disso. Eu estou falando que a história é bem parecida. A história é parecida. O abandono, a tristeza, né?
Só, meu querido, que Jesus Cristo, ele já sabia. E ele era Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Agora, vai explicar isso para um cara de 70 anos. Jesus tinha 33, Bolsonaro com 70, facada, soluço, dorme dessa forma, soluçando e tudo. Como que vai explicar isso na cabeça de um homem? Passar por tudo isso. Será que ele imaginava passar por tudo isso no futuro? Eu acredito que pelo Supremo ele sim, ele esperava. Agora pelo algumas pessoas e inclusive quem que ele ajudou, não, ele não esperava isso, eu acho, tá? Não esperava. Quero dizer para vocês que a única saída de Jair Messias Bolsonaro e os outros réus, que não são réus mais, já são condenados, é uma anistia. E ela vai se intensificar no mês de dezembro, anistia. Mês de dezembro, nós não temos o mês em todo, nós temos 20 dias apenas antes do recesso. Esses 20 dias não é 20 dias, porque tem sábado, tem domingo, tem segunda, que eles não trabalham, tem feriado. Eu não sei se nesses 20 dias tem feriado, mas se tiver, não trabalha. E sexta-feira também eles não trabalham. Então, nós estamos falando de muito poucos dias para se provar um dos maiores projetos que nós estamos lutando por 3 anos. Ontem, quando eu vi aquela senhora que trabalhava na rede de saúde, na Argentina, no interior, porque é mais barato uma casinha, ela ia ser despejada da casa. A dona do terreno falou assim, para a gente descontar um pouco do aluguel, a senhora pega a enxada e vai capinar. Aquilo me cortou. Pessoal, eu não consegui dormir direito. Aquilo me doeu tanto o coração. E que ela veio pedir, né, a ajuda nossa. Aquilo me doeu tanto o coração de ver isso, cara. Aquilo me... Olha aí, ó. Olha a mão dela aí. Tadinha. Mais de 60 anos tendo que capinar. Olha o galo na mão dela aí. Capinar para poder descontar um pedacinho do aluguel. E ela falou assim, Marcelo, o aluguel não tá pago não, foi só um pedaço. Eu preciso ir no médico. Eu preciso ir no médico, eu estou com dores, eu estou sofrendo. É triste, pessoal, é triste. Isso dói a alma da gente, a gente fica impactado com isso. Aqui, ó. Aqui, ó, a outra foto da mão dela aí, ó. Aí, ó. Coitado, aí, a mão, cortou a mão, tadinha. Isso dói a alma, pessoal. Cortou a mão. Lá, ó, tem um corte no dedo. Olha, ó, corte no dedo ali. Tadinha. A unha roxa. Deve ter tomado uma pancada na mão. Na unha. Vou te ensinar uma coisa aqui. Quando você tomar uma marretada no dedo, tomara que não, na unha, que começa a ficar preto a unha, você coloca um pouquinho de água, assim, ó, assim, um pouquinho de água num canecão, e joga um pouquinho de vinagre lá dentro, e deixa ficar só morninho, e você coloca o dedo assim, ó, o dedo lá dentro, e deixa. Pessoal, é mágico. Aquele preto da unha sai na hora. Você sabia disso? Não? Faça isso para você ver. Não me esquenta muito, né, pessoal? Deixa meio morninho ali e coloca a unha lá dentro e deixa. Some na hora aquele preto. Uma marretada que você tomar aí, Deus me livre igual. Tomara que não, mas pode fazer que eu já fiz várias vezes. Então, quero dizer para você, né?
minha querida, que nós vamos te ajudar. Vocês já estão ajudando desde ontem. Aqui está a chave, por favor. Nós já rodamos o vídeo, você sabe. No meu Instagram aqui embaixo está o vídeo dela capinando. E nós estamos ajudando as pessoas, pessoal. Ajudando. O que eu puder fazer por essas pessoas, eu vou fazer. Até eles vir para cima de mim também, que eu sei que vão vir. Né? Eu sei que vão vir, mas não tem problema. Eu vou continuar ajudando. Vamos lutar, pessoal, pela anistia. Não tem outro caminho mais. E quero mandar um recado para o Sérgio Moro, para outros que defendem dosimetria. Nós não concordamos com vocês. Eu entendo, Sérgio Moro, de certa forma, o que você quis dizer. É melhor estar em casa, né, no semiaberto, do que preso. Não é isso que você quis dizer? Mas no semiaberto as pessoas vão continuar com os crimes e a maioria deles disseram que não aceito, tá bom? Então a gente segue os nossos irmãos, beleza? Curta, compartilha. Forte abraço.